Agora vem a segunda parte com os conectores, né? Pode falar, Bruno? Pode? Pode. O Uhum. primeiro foi o Therefore, né? Uhum. Vou ser sincero que eu fiz algumas pesquisas no Google para poder fazer melhor a frase, mas foi da minha cabeça aqui. He is intelligent, Uhum. therefore she must pass the test. Hum. Então, he is intelligent, né? He is intelligent, therefore she must pass the test. Hum. A outra é Ah, mas she peraí. was. Aham. Opa, Só uma dúvida. sim. He is intelligent, therefore she? É. he, Ah, he. Ah, tá. He o, must. Ah, he, tá perfeito isso aqui. He must pass the test. O must a gente não entrou ainda, mas tá perfeito. o must, né? Uhum. She was very fat, therefore had to go to the gym. Good. Certo? Uhum. Agora com soul. Uhum. They were tired, so they decided to stay home. Olha. Essa daí foi uma pesquisa boa mesmo que você fez, né? A gente tá até usando É frase. porque as frases com conectores, elas ficam muito grandes, né? Sim, sim. E chega uma hora que a gente esquece né, o que vai Hum, colocar. mas é importante a gente aprender esses conectores agora. Igual essa frase, né? Ela tem alguns verbos no passado também. Aí quando a Uhum, gente aprende no passado, a gente aprende a fazer as frases já mais uhum. completas ainda, né? Sim, sim. Very well. I like to run, Uhum. so I am a runner. Hum. Certo? Só essa última parte que eu não vi que tinha um barulhinho. Ah, meu filho João Ah, jogando. tava Vamos fazendo lá. bagunça. I like to run, Uhum. so I am a runner. Good. Agora com instead. Uhum. Instead, né? I like to run instead of swing. Hum. Very well. Até colocou o off aqui. Uhum. I drink coffee instead of milk in the breakfast. Very well. Com because agora. I love you because you are my wife. Essa, essa é bem, Meio óbvio, né? meio óbvio. Have money because I work. Hum, Não é meu caso, né? Mas é só frase. Com but. hum, I like fish, but I don't like chicken. good. The movie is good, but is for our children. Very well. Com with. Aí with foi uma de cada, né? Uhum, With without, né? uhum. A pronúncia. With, without. Uhum, very well. Tem uma de cada, né? Essas daqui, que Uma eram de duas. cada. Uhum. A girl with blue eyes. Good. Please don't go without me. Very well. Ok. Don't go without me. Bruna, agora é seu turn. Is your turn, né? Therefore. O que você fez com therefore pra gente? Professor, então, eu só fiz 7 frases Uhum. e eu só fui descobrir que era 2 de cada agora há Hum, pouco. E eu não fiz com todos. mas só fala as que você fez. Tá, vou falar todas Depois as você que eu manda no grupo as fiz. que faltarem. Tá. I like pizza, but I don't like onions. Hum, She wants money, but she doesn't want to work. good. I don't like onion because it's bad. I like to dance because Uhum. it make me happy. I Good. like to dance with you. Uhum. You are so beautiful. Good. E eu acho que tem mais uma. Uhum.
He doesn't live. Ih, meu Deus, calma aí, me perdi. He doesn't. Uhum. Ih, acho que acabou. É, acabou. Então, Eu mando o resto. não, beleza, manda no grupo lá. É legal que teve frase com instead of, né? Eu ensinei só o instead, né? Mas Teve? dá pra fazer com instead of também, né? Por exemplo, sei lá. Qual frase? O conector. Ah, foi do Vinícius. Ah, tá. Foi antes. É que eu esperei as suas pra ver se tinha mais com instead of, né? Por exemplo, na aula passada eu só ensinei o instead, que era mais fácil aprender sozinho, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer uma frase no passado, tá? I was going to the gym. Instead, sei lá, I decided. Nossa, essa frase vai ficar muito mais pra frente, mas to go, sei lá, to the movies. Que o instead aqui é bom mesmo entender ele aqui, porque quando a gente chegar no passado a gente vai poder fazer bastante frase assim, né? I was going to the gym, né? Eu ia, né? Eu tava indo, né? Para a academia. Ao invés, né? Eu decidi ir para o cinema, né? Então essa pessoa aqui não queria muito fazer exercício. Mas a frase que o Vinícius fez, por exemplo, né? I prefer, sei lá, I prefer to drink soda instead of water, né? Que já é uma frase mais simples. Com instead of a gente consegue fazer as frases até mais simples do que só com instead, né? Instead of, né? Ao invés de água, né? Então eu prefiro beber soda instead of water. Dá pra fazer também, né? Por exemplo, I prefer. Não, por exemplo, deixa eu ver aqui uma frase boa com um instead no final. I don't like soda, por exemplo, né? I don't like soda. Não gosto de refrigerante. I prefer water instead, né? Eu prefiro água ao invés, tá? Então dá pra também colocar esse instead no finalzinho, né? Pra ter essa função de instead of, né? Esse Eu daqui acho vai que ser... essa foi a minha dificuldade. Eu não estava conseguindo enquadrar a frase com o Uhum. instead sozinho. É porque é mais complicado, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu tava indo pra gym, né? Aí, ao invés disso, né? Instead, I decided, né? Porque aqui... É que no inglês não tem a vírgula para ajudar, né? Quando a gente usa conectores, né? Em inglês a vírgula se torna facultativa, tá? Então, eu poderia colocar uma vírgula aqui, né? Instead, né? Ao invés, I decided to go to the movies, né? Se fosse português, com certeza a gente ia fazer isso. Mas no inglês não precisa, né? Aí fica um pouquinho mais confuso na hora de mexer nisso, né? Caramba. Deixa eu ver aqui, ó. Deixar essas vírgulas pra cá. Mas aqui é mais pra gente ter uma noção mesmo do instead, né? Os outros são mais fáceis de encaixar em frases no presente. O therefore, so, because, né? Very well. Aqui então vai ficar mais como example, né? Às vezes surge alguma inspiração pra Bruna fazer as frases que ela precisa de fazer com as outras que faltam, com o instead também, né? E aí a gente vai pra nossa aula então. Na aula passada, a gente falou um pouquinho do verbo to be, não falamos? Falamos. Sim. Eu cheguei a falar o verbo to be pra fazer pergunta? Sim, usamos Já, várias né? mudanças. Era só a minha... Deixa eu ver se eu lembro. Nossa, aqui é tanta aula, pessoal, que aí eu tenho que lembrar do que eu falei nas aulas passadas. Opa. A Derlane chegou na hora certinha da gente terminar homework. Derlane, depois você me... Qualquer coisa, se você tiver com dúvida na homework, tá? Você passa lá no grupo, tá? A Bruna também tem que terminar uma parte da homework.
Bom, na aula Tudo bem, passada, então. pessoal. Oi. Boa noite, Boa gente. noite. Eu fiz, mas eu não fiz todas. Fiz 8. Hum. Então, se você conseguir terminar até mais tarde as outras que faltam, né? Manda lá no grupo, senão manda às 8 pra eu ver se tá tudo certo, tá? É que, tipo, essa tarefa que eu passei é muito grande, né? Então, se a gente ficar correndo de cada um, cada um de vocês, não vai acabar essa aula, né? Isso é verdade. A única Uhum, dúvida que eu tive foi uhum. no the for, né? Ah, o therefore. Isso, porque toda frase que eu formulava, que eu ia Uhum. no tradutor, ele não me dava o the for, ele só dava o so. Hum. É parecido, né? O therefore aqui, por exemplo, né? É... Nossa, tinha uma frase boa de um livro que agora eu não vou lembrar. Caramba. Ah, eu penso, né? Eu penso, portanto eu existo, né? Nem lembro quem fez essa frase, mas eu penso, portanto, né? Existo. Então, ó, I think, therefore, I. Posso falar, por exemplo, I am, né? I live, né? Ou I exist, né? Eu vou colocar therefore I am, tá? Que também dá uma boa tradução aqui pro eu existo. I think, therefore I am. Olha que legal, né? Você vai falar uma causa, né? Portanto, né? Um resultado. Então, por exemplo, ele bebe muita Coca-Cola, portanto, sei lá, ele ficou muito gordinho, tá? Então, dá pra gente fazer essas relaçõezinhas. Deixa eu ver se eu anotei algum exemplo aqui do Vinícius, né? He's intelligent, né? Therefore he must pass the test, né? Olha lá, ele é inteligente, né? Portanto, ele deve passar no teste, né? Deve, né? Opa, caramba. Pera aí que agora ficou bagunçado. Então aqui é umas dicas, tá? Só umas diquinhas de frase. Derlane, eu cheguei a explicar todas as partes do verbo to be na aula passada. O verbo to be na afirmativa, pergunta e negativa. Sim, Já, creio que né? sim. Sim. Perfeito. Bom, então hoje, deixa eu até ver o que eu separei aqui. Perfeito. Todo mundo conhece o verbo like? Sim. Sim. Good. Então agora a gente vai falar, por exemplo, uma coisa nada a ver, né? O like é só uma isca, é só uma bait aqui. É que a gente vai fazer umas frases aqui com like junto com o que a gente vai aprender agora. Que são os nossos, vamos dizer, os nossos períodos do dia, né? Deixa eu até colocar aqui. For. Que é uma coisa que eu vou explicar depois, né? Quando eu falo de manhã, como que eu falo de manhã? De manhã. In the morning. In the morning. Good. E à tarde? In the afternoon. In the afternoon. Perfect. E à noite? Guys, vamos ver quem acerta. The night. Será? Tonight. Ainda não. Evening. In the evening. É aquela pegadinha, né? Então todos esses daqui, né? In the morning, in the afternoon, in the evening, né? Aí sim vai ter o at night, né? Com a preposição at, né? At night. Nossa, ficou muito feio. Mas agora eu quero ver se vocês lembram das aulas que vocês tiveram na escola. Qual que é a diferença do the evening com night aqui?
O evening não sei, tô chutando na chegada e o night na saída. Hum, é uma boa explicação. Alguém tem mais alguma explicação? É, eu concordo com ele. Eu tive essa explicação também. You agree with him? E aí, Bruna, você lembra? Pra mim também foi a mesma coisa. Same explanation, né? Não, basicamente, essa é a explicação assim mais simples que tem, né? O que acontece? Evening é um período que tem mais no hemisfério norte, tá? No Brasil a gente não é acostumado com ter esse período. É que eu esqueci até o nome em português, né? Mas o que acontece, né? Lá no inverno, no winter, né? Vai anoitecer lá 5 horas da tarde, né? 5 p.m. no máximo. E no verão, quase 9 p.m., né? Então tem uma diferença aqui, esse período, né? É chamado de período evening, né? Claro que ninguém vai ficar com o relógio olhando, né? Então, o que eles convencionaram, vamos dizer assim, né? Quando você chega num lugar, né? Você fala good evening, né? Então, good evening. É mais fácil, né? Chegou em algum lugar, sabe? Tá começando a escurecer, né? Tá ficando um pouco mais tarde, o sol tá começando a descer, tá começando a ficar mais escuro. Você fala, good evening, né? Fica mais fácil, né? Você não precisa ficar olhando pro relógio, né? Já pensou? Você chega num lugar lá, olha pro relógio, hoje o sol tá lá fora, nós estamos no verão, são 9 horas, né? Good evening, good night, né? Ninguém vai falar isso, né? Ninguém vai ficar olhando no relógio lá, são tal hora, eu vou falar good night ou good evening. É 8h59, eu vou falar good evening, né? Então, por convenção mesmo, quando você chega num lugar, você fala good evening. E quando você sai do lugar, você fala good night. Mas tem uma pegadinha, tá? Pra gente, quando a gente chega, por exemplo, vamos pensar que a gente tá na balada, né? A gente é baladeiro. A gente chegou na balada, o que a gente fala? Boa noite para as pessoas? Hello? WhatsApp. WhatsApp. Qual é, né? É difícil a gente falar boa noite, mas quando a gente vai embora da balada, o que a gente fala pro pessoal? Boa noite? Valeu. Valeu, boa noite, né? Goodbye. Goodbye, né? Então, pra gente, pouco importa a hora que a gente vai embora, a gente vai falar boa noite, né? Claro, se o sol não nascer, né? Não for lá às 6 horas da manhã, a pessoa virou a noite, vai falar boa noite, bom dia pra vocês aí, né? Eles são mais estritos com esse horário das 12 aqui, tá? 12 p.m., né? Passou de 12 p.m., já é good morning, tá? Então, às vezes você vai estar indo embora de uma balada, tá de noite, né? Mas é 1 da manhã já. A pessoa vai falar good morning, tá? Ela não vai falar good night. Então, essa é uma das pegadinhas que tem, tá? Esse good night que vai ter é quando você vai embora antes da meia-noite, tá? Claro que agora a gente vai falar de uma coisinha importante, né? Quando a gente for se referir, quando a gente for falar, por exemplo, né, in the evening, at night, né? A gente também pode falar assim, ó, eu gosto, né? I like to, sei lá, watch TV at night, não é? E aí, como que a gente vai diferenciar o evening com night nessa situação dessa frase? Porque você não tá indo embora, né? Não é verdade? É verdade. Então aqui já vai entrar mais ou menos, tá? Esse horário aqui, tá? Acabei de lembrar, horário vespertino, tá? Evening é o horário vespertino, olha que beleza. Então, pessoal, aqui, quando alguém fala, por exemplo, I like to watch TV in the evening. Ô, Bruno, Uhum. você tá escrevendo no quadro? Acho, não sei, Eu ia perguntar isso também. não tá aparecendo. Não? Ixi, Não. será que bugou? É, não tá aparecendo. Meu Deus, olha que doideira. Ah, saiu sozinho, vocês acreditam? Meu Deus. Mas vocês não chegaram a ver nada? Não, nada. Não, eu tô entendendo. Você tá Sim, falando sim. que tá vendo. Caramba, que doideira. Não, mas você falando, eu tava Ai, acompanhando legal. quando eu fui arrastar. Nossa, Você falou aqui, eu falei, onde? quando eu fui arrastar, aí eu cliquei sem querer no azul. Que interrompeu o compartilhamento.
Então aqui, né? Agora eu acho que dá pra vocês verem aqui a situação, né? Ai, ai. Ainda bem que você perguntou isso, viu? Ó que legal, né? O período, então, né? O evening, né? O período vespertino. Então, quando eu falo assim, I like to watch TV in the evening, tá? Geralmente é de tardinha, tá? De tardinha quase escurecendo, né? Ou o horário que você volta do trabalho, lá para 6 horas, né? 6 p.m., né? Aí vai ter umas 8, 9 horas, né? Isso daqui é, tipo, assim, ninguém vai levar a risca, tá? Mas você acabou de chegar do trabalho e você fala, ah, in the evening I like to, sei lá, watch Netflix, tá? Aí a pessoa vai falar assim, at night, né? Aí já é um período um pouquinho mais da noite mesmo, né? A partir de umas 9 horas, mais ou menos, tá? Então, por exemplo, I like to have dinner, por exemplo, to have dinner at night. Ou in the evening, né? Dependendo do horário que a pessoa gosta de jantar. A pessoa gosta de jantar mais cedo, in the evening. Jantar no horário mais normal, um pouquinho mais tarde, né? At night, tá? Agora que dá pra ver aqui na lousa, eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender, tá? A diferença do evening aqui, né? Pro night. E aí é bom que também coloquei um negócio de compartilhar em cima das minhas canetinhas. Bom, deixa eu só ver o que eu anotei aqui também, né? Agora eu tenho umas curiosidades pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo arrastar essa lousa mais pro lado. Consigo, perfeito. Então a gente já sabe falar os períodos do dia, né? In the morning, in the afternoon, né? At night, né? In the evening. Agora, por exemplo, eu quero, I want to eat. O que eu quero comer? I want to eat fish, tá? No jantar. Como que eu falo no jantar? In the dinner? Eu só ouvi o dinner. In the não, né? Então o que eu coloco aqui na frente do dinner? Eu vou colocar, ó, vou dar algumas opções. Eu vou colocar o in, at, on, for, que mais? For. For, né? For dinner, tá? Então, olha que doideira, né? Em português, né, eu gosto de comer tal coisa no almoço, né? Aqui, a pessoa normalmente fala, pô, né? Eu vou usar o at, né? Que é o pensamento, assim, mais comum, né? Você fala, ah, pô, no almoço eu quero tal coisa, né? Então, né? Eu quero comer peixe para o jantar aqui, né? Em inglês, né? Pro jantar. Mesma coisa pro lunch, tá? For lunch, Papai, já começou a aula? sei lá, I eat Não, tá falando aqui ainda. pasta. O seu filho já tá querendo que acabe a aula. Pô, tá vendo aí? Eu mudei pro celular aqui, desculpa. Nada. Mudei aqui que poder usar o computador. Então, ó, for lunch aí pasta, né? Então no almoço, né? Eu como macarrão. Olha que legal, né? Esse nosso no em inglês pode ser in, né? Pode ser at ali também, pode ser for. Por isso que preposições, pessoal, preposições, vocês vão ter uma aula mais pra frente só de preposições. Eu tô tentando adiar um pouquinho mais, porque vai ser uma aula chata pra caramba, tá? Vocês vão ver que vocês vão ficar uns 20 minutos ouvindo e vão falar, meu Deus do céu, né? Como que eu vou decorar tudo isso daqui? Ó a doideira das preposições em inglês, né? Não tem muita relação com o que a gente fala em português. Esse nosso no, na, né? Pode ser in, at, for, pode ser on também, tá? Por exemplo, na parede, né? On the wall, dependendo do que você for colocar. Então pode ser várias coisas aqui. Uma dessas aplicações, né? É no jantar, né? No almoço, né? Em tal refeição, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, meals, refeições, meals. A gente vai usar muito for. E outra coisa também importante. Como que eu falo? Vamos ver se vocês lembram também das aulas que vocês tiveram. O ato de almoçar.
Por exemplo, eu almoço. I lunch? Será? Mais alguém? I have lunch. Hum. Have, né? Have lunch. Então, outra coisa que em português, né? Eu vou ter almoço, né? Vou almoçar. Não dá pra ter uma tradução literal, né? Então, pra prato de almoçar, tá? De jantar. Jantar. Have dinner. Eu acho que são as mais comuns, tá? Que a gente tem. Have lunch, have dinner. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, o breakfast, né? Have breakfast. Breakfast é a mesma Snaker. coisa. Snaker que fala? Snaker? Ah, have a snack. Ah, good. Snack. Aham. Dá aquela beliscadinha, né? Breakfast. Nesse momento mesmo eu tô tendo um snack aqui. Ai. Então, have lunch, have dinner, have breakfast, have snack. Mesma coisa, ó. Se eu quiser falar, por exemplo, eu quero tal coisa pro café da manhã, né? Aí eu vou falar for breakfast. Nossa, eu afastei, mas beleza. Dá pra entender que é tudo junto aqui, né? For breakfast. For snack. For snack. Também dá pra gente colocar nessa daqui, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa, vamos dizer, a nossa primeira homework, né? Como a gente vai ter aula na quinta, eu não vou pedir tanta coisa pra vocês hoje não, né? Porque senão é sacanagem. Então, o que vocês vão fazer aqui? 3 sentences, né? Com for, tá? Como seriam essas 3 sentences com for, né? Por exemplo, I eat... O que eu como aqui? I eat, sei lá, apple for a snack. Tá? Ou, por exemplo, I eat vegetables, né? For lunch. Tá? Posso também colocar aqui. I eat vegetables, né? Vegetais for lunch. Então a gente vai pegar esse for, né? Basicamente tem esses 4 aqui principais, né? Breakfast, dinner, lunch e snack, tá? Então você escolhe 3 desses 4, só para lembrar mesmo, né? Do uso do for. E essa parte aqui do have, pessoal, ó, eu não vou pedir frase agora, tá? Porque vai ter mais homework hoje e aí vai ficar muito pesado para vocês. Mas é só lembrar a título de curiosidade, tá? Porque vocês vão ver muito isso daqui. Mas muito mesmo, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver mais algumas conversations, né? Mais alguns áudios. E vai ter, inevitavelmente, aqui, né? O have lunch, have dinner, tá? Bom, então essa daqui é a primeira homework, né? Aqui embaixo eu já vou traçar mais uma linhazinha aqui. Nossa, hoje eu tô bom de fazer linha. Tá, já foi morning, afternoon. Tá. Bom, tem alguns terminhos aqui mais fáceis que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Mas vou pegar mais uma curiosidade que tem em inglês, né? Que é house versus home. House versus home. Alguém sabe me dizer mais ou menos a diferença entre house e home? Um é lar e outro é casa? Boa definition. E tem mais alguma explicação? Acho que casa é quando a gente se refere a casas. E home é quando é nosso lar. Uhum. É isso que ela quis dizer. Uhum. Por exemplo, eita, peraí. Pega essa frase aqui. Let's go. Blá blá blá.
Let's go to e aqui, ó, vamos pra casa. Como que ficaria let's go aqui? Com home? Let's go home. E vamos pra sua casa. House? Então, a explicação faz todo sentido, tá? Aqui, tá? De home e house, né? Home vai ser como um lar mesmo, né? E casa. Só que não vai ficar assim, sabe? Não vai ser uma tradução tão literal. Que, por exemplo, vamos pra casa, né? Se for a nossa casa, home. Então, geralmente, quando você trata a sua própria casa, a gente, quando for falar em inglês, né, a gente sempre vai falar home, né? Por exemplo, when I get home, quando eu chegar em casa, né? Olha lá, quando eu chegar em casa, sei lá, I will play. Nossa, o que é? I will play cards. Pronto, vou jogar carta. Tá? Então aqui, ó, que frase interessante, né? Quando eu chegar em casa. Esse home, então, muitas vezes vai ser em casa, né? Um em casa aqui, né? Sempre a sua, né? Então vai ter essa diferença de tratamento. Não necessariamente a tradução tem que ser lar, tá? Por exemplo, let's go, vamos lar, né? Vamos pro lar. Em português fica estranho, né? A gente quase não usa lar, né? Eu posso até falar, por exemplo, ó, this is. Isso daqui seria uma tradução literal. This is home, né? Por exemplo, esse é o meu lar, né? Or this is home to me, né? Isso daqui é um lar para mim, tá? Então aqui seria uma tradução literal. Mas nem sempre, né? Em português a gente vai ter muita tradução como casa. Então só para lembrar, né? Home você vai tratar quando for a sua. Tá? O lugar que você sempre tá, né? O lugar que você mora. E house geralmente você vai tratar como a home dos terceiros, né? A casa dos terceiros ali, tá? Então, por exemplo, ó, se eu falar assim, ó, João, né? Joãos. Vou falar João's home ou João's house? João House? Porque não é nossa, né? Deu pra entender a diferença? Eu nem vou abrir aqueles exercícios de home versus house, tá? De ficar arrastando, porque a gente só ia perder tempo. Aqui vocês estão entendendo realmente da forma correta, né? Só que na hora de traduzir, só presta atenção nisso, né? Por exemplo, ó, João's, né? João's house, beleza, né? Agora, por exemplo, ó. Eita, cadê? Deixa eu ver aqui. Nossa, minha criatividade tá boa hoje. Chega a criança sem estar cansada da viagem, né? I want to go. Eu quero ir pra casa. Como que eu falo? Home. I wanna go home, né? I want to go home. Claro. Aqui, ó, tem algumas exceçõezinhas, né? Por exemplo, quando eu for usar o pronome my, né? My. Aqui a gente não vai falar my home, né? Aqui, my house, tá? Aqui é uma das poucas exceções, né? Que a sua casa vai ser tratada como como house mesmo, né? Quando a gente for usar o my, né? Isso daqui, quando a gente for entrar nos nossos pronomes ali de propriedade, né? A gente vai ver bonitinho a diferença ali. Então aqui é só uma curiosidadezinha, né? Que vocês também vão ver bastante. Basicamente, essas duas partes que a gente viu agora, né? São curiosidades. E na aula de hoje... Eita, não pode sair dali não. Meu Deus. Calma aí. Aqui? Aqui. O ruim dessa lousa é que eu clico em cima e ela vai arrastando as coisas. Então hoje a gente viu aqui, ó, meals, né? O for, o uso do for. A gente também viu os períodos do dia, né?
Ah, e pra começar a aula, pessoal, eu deixei uma coisinha aqui na lousa, ó. Vamos ver só se vocês lembram também, né? Das nossas datas. For example, aqui, 4 de julho. Como que eu falaria 4 de julho em inglês? Anybody? Tentando lembrar. Deixa eu ver. Julho. Uhum. 4. July 4. O July? July 4. Perfeito, né? July. Aqui, né? O 4th, né? July 4th. Esse daqui é uma forma. Outra forma a gente pode usar o off, né? Pra deixar da mesma forma que a gente fala, né? 4th, né? Of July. Tá? Essas duas formas são aceitas, né? As duas formas estão corretas. Então aqui eu coloquei uma forma em cima, né? Ó. Hoje, né? É Tuesday, né? Olha lá, 15th, né? 15º, né? Eles gostam de colocar assim, né? O 15º dia, né? Of June, né? Or today is June 15th. Outra forma. Então, basicamente tem essas duas formas. Vocês vão ver dos dois jeitos, né? E aqui é outra forma que vocês também vão ver, que é a mais comum de todas. Que é o formato que tá, se vocês forem olhar no seu computador agora, né? Embaixo. Tá lá, né? Dia 15 aqui, ó. 15/6/2021, né? Então eles só vão inverter, né? Eles colocam a prioridade ali no mês, né? Então, ao invés de ser 15/6, né? 6/15, né? Mês 6, dia 15 e o ano, né? Então, month, day and year. Isso daqui é básico, é só uma curiosidade mesmo. Quando eu tava fazendo a aula aqui, antes da gente entrar, eu já comecei a escrever na lousa, aí eu lembrei, né? Não, deixa eu só fazer uma... lembrar eles disso daí. Ok. Então, vamos ver o que a gente pode fazer agora que dê pra fazer uma tarefa legal, né? Eu prometo que essa daqui vai ser a última curiosidade, tá? É que a gente tem que abordar todas essas curiosidades que a gente tem no inglês. Do versus make. Ok, do versus make. Vamos lá. Vou colocar uns examples aqui. Vou sortear a Bruna agora para explicar a diferença do do pro make, hein? Caraca, professor. Bem nessa, né? Bem na mais chatinha da aula, né? Que eu deixei por último. Vocês já sabem o que significam os dois verbos, né? Do. Fazer, né? Uhum. E o make? Fácil? Fazer. Uhum. Você entende, né? Do make é só para complicar, né? O inglês ele tem tanta coisa mais fácil, né? Ele quer complicar na hora do verbo fazer. Do make, mesma coisa, tá? Eu vou explicar aqui uma regrinha, tá? Que vai ser válida para 90% das coisas, tá? Depois da aula, o que eu vou fazer? Eu separei uma imagem que tem esses 90% da regra e mais algumas exceptions, tá? Algumas exceçõezinhas. Essas exceçõezinhas, vocês sabendo mais ou menos aqui na aula, os 90%, vocês já vão ver que é uma exceção. Aí é só saber tratar essa exceção, já era, tá? Eu até separei uma imagenzinha realmente para isso. Só que, como a gente só tem mais 12 minutos, né? Eu vou explicar os 90%. Depois da aula eu passo as exceções. E aí, se vocês tiverem muita dúvida, né? A gente continua na próxima aula, tá? E eu também vou passar uma homework aqui com do e make, né? Pra ficar bem legal. Bom,
Do. A gente tem, então, dois verbos em inglês que significam a mesma coisa. Do. A gente vai fazer algo, tá? Que tava o quê? Planejado, né? Ou uma activity, tá? Que já foi também planejada por alguém. Ou uma chore, né? Então, ó, algo planejado por alguém, atividade planejada por alguém, ou uma tarefa, tá? Esse do, ele é exclusivamente para isso, tá? Você vai executar uma ação, tá? Que já tá lá. Eu vou explicar o make aqui, que aí sabendo o make a gente consegue também entender um pouco mais do do, além só disso, né? O make a gente vai fazer algo, tá? Fazer, mas no sentido de produce. O que significa essa palavra produce? Produzir, não, né? Uhum. Produzir algo, tá? Então, por exemplo, ó, vou colocar mais uma aqui, ó. Fabricate. Tá? Fabricar algo, produzir algo, fabricar algo, tá? E é bom que eu esqueci a terceira, né? Olha que legal. Mas, por exemplo, né? Produzir algo. Vamos lá. Criar, tá? Create. Então, aqui nessa parte, o que vai ser do make, né? A gente vai estar fazendo alguma coisa nova, tá? Não é algo que já está lá. A gente, por exemplo, não vai fazer assim... Se eu for falar assim, eu vou fazer um teste, tá? Mas eu sou professor, eu estou criando um teste para vocês, tá? Então, o professor aqui, ele vai fazer um make, tá? Ele vai make a test. Não é verdade? Make an English test, né? Quer dizer que eu estou chegando lá e estou criando um teste para vocês, tá? Agora, vocês como alunos, o que vocês vão ser? Vocês vão usar o do. Por quê? O teste já está feito. Então, do an English test, né? Então, por isso que ali no começo eu coloquei o teste, né? Que eu acho que é o exemplo que mais, assim, dá pra gente perceber a diferença, né? Quando você tem que fazer algo, criar algo, você vai usar o make. Por exemplo, um filme, pessoal, um filme, um movie. Qual que a gente usa pro movie? A gente vai do a movie ou make a movie? Make. Make a movie, né? Porque, né? Create, né? Agora, vocês podem pegar a capinha do telefone de vocês, né? Aí vocês vão olhar na capinha, né? Em algum lugar dela tá escrito onde que foi feita, não tá? Provavelmente na China, né? Então aqui é done in China or made in China? Made in China. Uhum. Porque was, ó, fabricated, né? So was made in China. Ok? Então quando... por exemplo, ó, vocês são... Esqueci até a palavra em português agora. Vocês mexem com madeira, né? E vocês fazem móveis para as casas, né? E por algum motivo vocês fizeram uma chair. Que é o segundo exemplo ali, né? A gente vai usar o do ou make aqui? Make. Make a chair, tá? O made é o passado de make? Okidoki. Very well. Passado. Perfect. Então por isso... É que aqui, ó, por exemplo, né? Make, made e made. Se vocês forem procurar lá no dicionário de vocês, né? É que ninguém mais usa dicionário físico, né? Mas geralmente nos dicionários físicos, né? Eu tenho alguns aqui no fundo que eu também nunca mais usei. Eu só uso como exemplo mesmo o dicionário, né? Eu sei que ninguém vai abrir. Mas no final do dicionário ele tinha umas páginas com os irregular verbs, né? A gente vai entrar nessa aula, tá? Logo a gente vai entrar no passado já. Provavelmente na semana que vem. E vocês vão ver bastante desses irregular verbs.
né? A maioria dos verbos no passado a gente só coloca o D, ED ou IED no final, né? Mas alguns são irregulares, então você precisa decorar, basicamente. Um deles é o make. Outro deles é o do também, tá? O do também eu vou mostrar aqui as outras definições dele. O make no passado, made, né? E na terceira coluna aqui, que é o particípio, que é o que a gente vai ver ali, também é made, tá? Então é make, made, made, né? Por exemplo, I make a chair. Eu faço uma cadeira, né? Se eu falo I made a chair, eu fiz uma cadeira. Agora nesse caso aqui, ó, é feito, tá? Terceira coluna, feito na China, made in China. Tá? Outro verbo aqui, né? Ó, o do, o passado do do é qual? Vocês lembram? Eu não sei nem se vocês tiveram aula sobre o passado, né? Was. Passado do do, did, né? E o done é a terceira coluna, tá? Por exemplo, se eu falasse assim, ó, que isso daqui, ó, done in China. Entendeu? O sentido daqui não seria feito na China, tá? O significado daqui, né, seria que algo, né, foi concluído na China, tá? Alguma atividade. Entenderam? Então, olha a diferença, né, entre o done made in China, né, feito na China, e o done in China, né, concluído na China, né? Eu sei que tá ficando meio complicado o que a gente tá usando no passado, mas eu acho que dá para entender a diferença, né? Basicamente, ó, os 90% estão aqui, ó. O do é fazer algo, né? Na verdade, os dois são fazer algo, né? O do, algo que está pré-estabelecido, né? Por exemplo, se eu falasse assim, ó, pessoal, vocês fizeram a homework? Né? Yes, I do. Do, né? Aí vocês vão ver no passado, né? Ah, teacher, I did, né? Eu fiz, né? Que é o passado do do, né? Ah, eu fiz, ó, professor, I did, né? Perfeito, né? Eu não posso falar I made, né? Senão vocês teriam criado a tarefa em si, né? Aí o professor ia ser bem folgado, né? Já pensou, pessoal, make the homework aí, né? Hein, teacher? Então eu teria que falar yes, I did? Yes, I did. Yes, I do tá errado, então, né? Que é o presente, né? Yes, I do, sim, eu faço. Tá? Sim. Dependendo da situação, né? Por exemplo, deixa eu ver. Do you do your homework every day? Né, se eu pergunto, você faz sua homework todo dia? Você fala, yes, I do. Presente, tá certinha a resposta, né? Aqui só passei pro did, né, pra ser... Ah, professor, já fiz, né? Yes, teacher, I did. Então, ó, homework, né? A não ser que vocês sejam professores e estão criando a homework, né? Vocês vão do, né? Agora vamos falar aqui, ó, as atividades domésticas, né? The house chores. Bruna, você tá muito quieta aí. Tô não. Fico meio... Aqui, ó, atividades domésticas, vocês vão do ou vocês vão make? Acho que não. Do. Do, porque elas já estão lá, né? Por exemplo, ó. Já. Claro, vocês podem inventar uma tarefa nova pra fazer, mas ninguém quer inventar, né? Já pensou, você pensa assim, eu vou fazer uma house chore, né? Então você fica caçando o dia inteiro uma atividade pra fazer, anota no papel, pra depois você do, né? Pra depois você executar, né? O do muito assim, ó, de executar algo, né? Eu até esqueci aqui de colocar, né? Execute. Acho que essa aqui é a melhor definição até de executar, né? Execute something, né? Olha que legal, né? Agora eu vou pegar um exemplo bom para Derlane, né? Mas aqui tanto faz. Derlane, fazer bem, fazer o bem. É do ou é make? Vou pegar o primeiro aqui pra você. Ai, teacher, olha que essa daí você me pegou.
Fazer o bem. Uhum. É... Eu deixei mais difícil pra você. Ai, por quê? Sacanagem, né? Do. Do. É um chute, hein? Aqui, pessoal, a gente tá trabalhando com uma noção de good, né? Do bem, já pré-estabelecida, tá? Então a gente vai usar o do. Tá? Do good, né? Fazer o bem. Então, por exemplo, I always do good. Ou I always do good things, por exemplo. Eu sempre faço coisas boas. Tá? Então a gente vai usar o do, né? Porque a noção de bom, né? Teoricamente já está pré-estabelecida. Aqui já é fazer algo bem, tá? Fazer algo bem é do well ou make well? Acho que é make. Não sei. Do de novo, tá? Mas agora eu vou passar uma pegadinha pra você, Vinícius. Tá? Só pra gente encerrar a aula, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar mais duas aqui. Mas a primeira aqui, do good. Do good furnitures. Furnitures. Você lembra o que quer dizer furniture? Não lembro. Eu peguei uma palavra difícil. Eu até pensei em algo mais fácil, né? Móveis. Então, Eu ia falar mobília. é a mesma coisa. Até fica melhor, né? Mobília. E aí? Fazer boas mobílias. É good or make? Mr. Vinícius. Se eu tô produzindo as boas mobílias, eu chutaria make. Make. Então você vê que, ó, tem como colocar o make na frente do good, né? Só que tem que ter alguma coisa aqui, né? Que dê pra produzir, né? Agora aqui, ó, good deeds, né? Esse deeds aqui, provavelmente vocês ou viram em algum filme, passou direto, né? Aqui deeds, tá? Ações. Fazer boas ações é make or do? Seria do porque elas já estão lá? Eu não vou fazer, né? Não sei. Perfect, tá? Então acho que vocês já conseguiram, sabe, captar basicamente 90% das coisas, tá? Vai ter alguns exemplinhos específicos, tá? Que vão fugir um pouquinho dessa regra, mas na verdade eles não vão fugir assim por causa que o termo, né, em tal situação não vai significar tal coisa, tá? É que tais situações, eles vão fugir das duas coisas daqui da regra, tá? Eu vou mandar depois a imagem pra vocês, vocês vão ver que ali basta decorar e tá feito, tá? Bom, pessoal. Ó o doido aqui esquecendo, né? Como vocês vão fazer só 3 daquelas frases, né? Aqui façam 2 frases com do, tá? 2 com make. Olha como o professor tá bonzinho aí. De 18 frases caiu para 7 sentences, né? Teve aquelas 3 lá do... Como que era mesmo? Do... Caramba, eu tô lembrando. For. Do for, né? Do for, né? For lunch, dinner, breakfast, né? A snack. Então aqui, ó, a nossa homework aqui, eu vou ter... Opa. Home. Tá? Vou colocar até a canetinha aqui pra ressaltar. Essa é a nossa homework pra quinta-feira, tá? Não tem muita coisa. Geralmente de quinta-feira que eu pego mais pesado com vocês, né? Então, tô guardando umas homeworks pra quinta aí.
Deixa eu até terminar o compartilhamento aqui. É só uma dica pra vocês, tá com for ali, com lunch, breakfast, né? Caso vocês não saibam alguma palavra pra colocar, tem ali no livro de vocabulário, tá? Então tem lá, sabe aquelas partes do eat, né? O do drink. Dá pra vocês pegarem umas palavrinhas lá, caso queiram fazer alguma coisa diferente, né? Aumentar um pouquinho mais o vocabulary. Alright? Alright. Thank you guys. Thank you guys for watching. And I see you on Thursday. Bye bye. Bye. See you, good night. Bye. Bye, Derlane.